Olá, aqui quem fala é Patrícia Roberta. Eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 31, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, vós sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado, ele é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa palavra é muito interessante porque Jesus estava falando ali para os judeus que tinham crido nele ali naquele momento. E eram homens que estavam acostumados com a liberdade. Eles nunca tinham sido escravos de ninguém. Eles nunca tinham sido presos. Então, eles até questionaram Jesus: como assim seremos livres? Nós nunca fomos escravos, nós nunca fomos presos, nós vamos ser livres de quê? É interessante que Jesus fala que se a verdade os libertasse, eles seriam verdadeiramente livres. É o que o Senhor fala para nós hoje. Se Cristo, que é a verdade, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E ele fala ainda: se vocês permanecerem na minha palavra e a minha palavra permanecer em vós, vocês vão ser meus discípulos. Porque aqueles homens estavam conhecendo Jesus ali naquele momento e eles queriam seguir a Jesus, queriam ser discípulos de Jesus. E aí Jesus começou a falar com eles sem entender essa questão da liberdade que Jesus estava falando. E é interessante nós entendermos que a palavra de Deus, ela é a verdade. E à medida que nós entendemos a palavra, à medida que nós estudamos a palavra, que nós começamos a deixar essa palavra entrar em nós, ela vem e traz liberdade para as nossas vidas. Ela traz essa liberdade que muitas vezes as pessoas não entendem e que muitas vezes o inimigo nos engana com uma falsa liberdade. E aí Jesus aqui nesse mesmo texto, ele fala que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Ele acha que ele é livre, mas ele não é. Ele não tem liberdade para falar não ao pecado. Ele não consegue viver sem aquelas práticas erradas, práticas de pecado na vida dele, porque ele é escravo do pecado. E aqui Jesus ainda faz uma comparação com o filho e com o servo, com o escravo. Ele fala assim: olha, o filho, ele fica para sempre na casa do pai. O filho, ele pode viajar, ele pode sair, ele pode ir para outra terra. Quando ele volta para a casa do pai, ele está na casa dele, a casa do pai. Ele se sente à vontade, ele se sente livre ali naquele lugar, porque é dele. E o escravo não. O escravo, o dono dele, pode vender ele a qualquer momento. O dono dele faz dele o que ele quer. E a partir do momento que ele não quer mais aquele escravo, ele não vai ter mais aquele escravo. E nós somos filhos de Deus. E aqui fala que Jesus fala que o filho, quando o filho nos libertar, que era ele próprio, verdadeiramente sereis livres. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa o que é liberdade, a resposta vai ser, eu creio que unânime. A liberdade para mim é fazer o que eu quero, a hora que quero, ir aonde quiser, a hora que quiser, comer o que eu quiser na hora que me der vontade. Isso é liberdade para mim, é eu viver a minha vida e sem dar satisfação para ninguém. Esse tipo de coisa. Uma pessoa que já esteve presa, a liberdade para mim é poder andar na rua, é poder sentir o vento no meu rosto. Isso é liberdade para mim. Só que a liberdade que Cristo está falando aqui é uma liberdade que tira de sobre nós o peso do pecado. Tira de sobre nós o fardo do pecado. É uma liberdade que nos faz voar em Deus. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, fala que para nós estarmos firmes na liberdade que Cristo nos libertou.
Como assim está firme se ele nos libertou? É porque o inimigo, ele vem e ele lança setas e ele quer nos provar, ele quer nos mostrar todos os dias que a liberdade que ele prega, que na verdade a escravidão do pecado, ela é melhor do que aquilo que nós estamos vivendo. E é interessante que o povo de Israel, eles viveram muito isso, é muito claro isso na vida do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, quando eles foram libertos do Egito, que eles estavam caminhando no deserto. Eles não eram mais escravos, eles eram livres, eles não tinham ninguém mais, nenhum comando de outras pessoas, no caso assim, de obrigá-los a fazer as coisas que eles não queriam fazer sobre a vida deles. Mas todas as vezes que as coisas apertavam ali no deserto, que eles sentiam falta de alguma coisa, eles olhavam para trás, assim, que saudade do Egito. Ai, que saudade da carne que a gente tinha. Ai, que saudade das cebolas do Egito. Ai, eu queria voltar para o Egito, porque lá no Egito estava melhor do que esse deserto. Só que é interessante nós entendermos que o inimigo ele faz isso conosco também. Ele faz a gente olhar lá para a nossa vida no mundo, mundana, escravos do pecado. E faz a gente olhar e querer e desejar aquilo novamente. Só que nós precisamos entender todos os dias que a vida com Cristo, que a liberdade que Cristo nos dá, ele é melhor do que qualquer coisa nessa vida. Não existe nada que nos traga tanta paz, tanta liberdade, tanta alegria quanto estarmos livres em Cristo Jesus. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Para o povo de Israel, aqueles momentos lá do deserto que tinha alguma luta, alguma dificuldade, para eles era melhor estar como escravos lá no Egito, era mais prático, era mais fácil, né? As coisas estavam ali mais à mão. Só que Jesus, ele tem coisa melhor para nós. E o inimigo quer nos fazer entender de que o pecado é melhor, que as coisas erradas são melhores. Só que todas as vezes que nós nos deixamos escravizar novamente pelo pecado, nós nos afastamos de Deus. E o Senhor, ele é tudo para nós. Nós precisamos entender que essa liberdade, ele é a melhor coisa que pode nos acontecer. Sabe por quê? Porque quando nós somos livres em Cristo, nós podemos dizer não ao pecado. Não, eu não quero, eu não vou fazer porque eu não quero. Porque é uma liberdade que nos dá o direito de escolha. É vida eterna em Cristo. É vida plena em Jesus. É uma paz que existe dentro de nós que não tem preço. Não tem preço. Não tem nada que substitua a alegria e a liberdade que somente Cristo pode trazer para as nossas vidas. Gostaria também de aproveitar esse momento aqui e pedir que você se inscrevesse aqui no meu canal, que você acionasse o sininho, desse um like aqui, porque você fazendo isso, a palavra de Deus através desse canal aqui, ela vai alcançar muito mais pessoas. O YouTube vai entender que as pessoas estão gostando do conteúdo. Quando você curte, quando você se inscreve no canal, essa palavra, esses vídeos, eles alcançam muitas outras pessoas. Deus abençoe.